Tentando se recuperar de uma derrota dolorida fora de casa, o Amazonas volta a atuar na Toca da Onça, desta vez para encarar o Vila Nova. Vem comigo em mais um conteúdo de pré-jogo aqui na Esporte Manaus TV. Fala pessoal, Matheus Pereira na área, desta vez para falar sobre Amazonas e Vila Nova. Mas calma, antes de trazer todas as informações deste duelo, eu te convido primeiro a deixar o like nesse vídeo, que ajuda bastante o nosso trabalho, e também a se inscrever aqui na Esporte Manaus TV para a gente continuar batendo nossas metas. Agora sim, vamos nessa para falar de Amazonas e Vila Nova, que se enfrentam em duelo válido pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E o duelo acontece neste domingo, a bola rola a partir de 5 horas da tarde, no horário local, horário aqui de Manaus, lá na Toca da Onça, como eu falei anteriormente, no estádio Carlos Amit, na zona leste de Manaus. Os ingressos para essa partida estão disponíveis na loja oficial da Onça e também no site achetickets.com.br. Neste domingo, as entradas também vão ser comercializadas no estádio Carlos Amit, lá na super bilheteria para a torcida do Amazonas e lá no Portão C para a torcida visitante. E antes de falar especificamente dos dois times, eu vou trazer o retrospecto, já que essas equipes já se conhecem, já se enfrentaram 2 vezes na Série B do ano passado e infelizmente para o torcedor amazonense, para nós da imprensa amazonense, o Vila Nova levou a melhor nas 2 oportunidades. Vitória em Manaus por 2-1 e vitória também em Goiânia por 1-0. Agora vamos lá falar da Onça Pintada, que como eu falei lá no comecinho desse vídeo, vem de um resultado bem doloroso. A Onça acabou perdendo para o Criciúma por 3-2 com um gol já nos acréscimos do segundo tempo. Esse resultado ruim fez com que o Amazonas continuasse na zona de rebaixamento. Hoje a Onça ocupa a 18ª posição com 10 pontos somados. Por outro lado, a equipe melhorou seu desempenho jogando em casa, jogando no Carlos Amit, o local do jogo de hoje. Nos últimos 4 jogos, a equipe segue invicta e vem de 2 vitórias seguidas sobre Operário e Atlético. Agora falando especificamente sobre o time, o Amazonas tem 2 goleiros entregues ao departamento médico. O João Lopes está com um problema na posterior da coxa direita, enquanto o Renan, que foi o goleiro titular na maioria das partidas da atual temporada, tem um problema na panturrilha esquerda. Além da dupla de arqueiros, o lateral direito Carlos Acapo e os zagueiros Bruno Ramires e Gabriel Caran já estão em processo de transição. Agora vamos falar sobre a principal novidade durante essa semana. A Onça Pintada anunciou a chegada do lateral esquerdo dinamarquês Risa Durmisse. Ele já integra o elenco aurinegro, inclusive já deu a primeira entrevista como jogador da Onça Pintada. Vamos ver aí o que o lateral dinamarquês falou. Bueno, es un poco diferente, lluvia, sol, así que no es nada que no he probado. Estaba en Chipre también, que era mucho calor, así que es un parte de carrera larga que tengo. Mira, entiendo todo lo que estás diciendo, así que es muy fácil para mí. Ahora intentando a falar un poco de portugués, por estar disponible también por el míster y todos mis compañeros. Bueno, estoy intentando poco a poco a probar la manera de vivir como los brasileños, así que poco a poco vamos a darle paso. Porque todos sabemos que el juego bonito viene de Brasil y como he dicho a mis compañeros, pensé que era juego bonito hasta que vamos a trabajar mucho. Así que, nada, estou muito contente de estar aqui. Pessoal, e com tudo isso que eu acabei de trazer para vocês, o técnico Guilherme Alves deve repetir o time que vem entrando em campo nas últimas partidas e um provável time titular do Amazonas você já vê aí na sua tela. A Onça Pintada deve entrar em campo com o goleiro Pedro Caracossi, na defesa, linha de 3 com Matheus Blade, Jackson e Fabiano. Na segunda linha, Nilson Castrilhon, Larry Vasquez, Robertinho e Rafael Monteiro. Mais à frente, Zabala, Kevin Ramires e Luan Silva. Essas foram as informações do Amazonas. Agora eu passo a bola para mim mesmo, para falar sobre o Vila Nova, que vem a Manaus tentar se recuperar nessa Série B. Afinal, a equipe goiana vive o pior momento da temporada. Inclusive passou por uma troca recente de treinadores, foi embora o Rafael Lacerda e chegou o Luizinho Lopes, que retorna ao Tigre. Como eu falei, essa fase ruim do Vila Nova fica bem clara quando a gente analisa os últimos resultados. A equipe goiana vem de 4 derrotas seguidas e se a gente incluir a Copa do Brasil, são 5, porque o Vila Nova também perdeu para o Cruzeiro durante esse período. A equipe goiana não vence há mais de um mês. A última vitória do Vila Nova foi no dia 17 de maio, quando bateu o Atlético Paranaense por 2-1.
E o retrospecto do Vila Nova jogando fora de casa também não anima muito o torcedor, não. Afinal, foi apenas uma vitória jogando longe de seus domínios lá na sexta rodada, quando venceu o Atlético. E na última rodada, o Vila Nova acabou derrotado pelo América Mineiro por 3-0. E com esse retrospecto recente ruim, o Vila Nova, que já chegou a ser líder no início da competição, agora ocupa a segunda metade da tabela. É o 11º colocado com 16 pontos somados. E após uma reestreia no comando do Tigre com derrota, o técnico Luizinho Lopes busca a primeira vitória nesse retorno ao clube goiano. Vamos ver aí o que o professor falou sobre esse duelo. E obviamente que nesse momento, né, com essa sequência, é preciso trabalhar o mental, né? Nós estamos trabalhando, né, algumas dinâmicas internas para que a gente possa se ajustar mentalmente para retomar o quanto antes, né? E você só adquire confiança vencendo, né? A vitória, ela traz essa confiança. Essa vitória ela está sendo construída diariamente, né, para que, vindo a vitória, a gente faça esse ajuste aí mental. Uma coisa que nós precisamos, né, é cessar os gols sofridos, né, e terminar os jogos com 11 para que a gente possa estar mais próximo de um resultado positivo. Pessoal, agora a gente vai falar especificamente sobre o time. O zagueiro e capitão Thiago Pagnussá foi expulso no último jogo contra o América e vai cumprir suspensão nesse duelo contra a Onça Pintada. O Vila Nova também tem alguns desfalques por conta de lesão. O zagueiro Alisson Maia tem um problema no tornozelo e os volantes Arlisson e Igor Henrique estão com problemas musculares e são desfalques para esse jogo. Outra ausência confirmada é a do atacante Emerson Usso, que trata um problema no tendão de Aquiles e segue em recuperação. A novidade lá no Vila Nova fica por conta do meia Bruno Xavier, que foi contratado recentemente e deve ganhar aí os primeiros minutos com a camisa do Tigre. Com tudo isso que eu falei, Luizinho Lopes deve levar a campo esse time que você já está vendo aí na sua tela. A provável escalação do Vila Nova tem House no gol, na defesa Elias Júnior, Bernardo Chapo, Everton e William Formiga. No meio, João Vieira, Mitkov e Jean Mota. Lá na frente, André Luiz, Todinho e Guilherme Parede. É isso aí, pessoal. Passadas as informações dos dois times, agora a gente passa para falar sobre a arbitragem desse confronto, que você também já confere aí na sua tela. Apita a partida o árbitro do quadro do Paraná, Kleber Ariel Gonçalves Silva. O VAR desse jogo será o experiente Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina. Agora falando sobre as transmissões com imagens desse duelo, ou melhor, a transmissão, você vai conferir Amazonas e Vila Nova no serviço de streaming Disney Plus, que a gente já falou por aqui em outras oportunidades, que é um serviço pago, você assina para poder ter acesso a todos os jogos do Amazonas na Série B do Campeonato Brasileiro. É isso aí, pessoal, chegando na reta final do nosso vídeo, dessa vez missão solo. Meu parceiro Lucas Queiroz está cumprindo aí outras missões. Deixo aquele abraço especial a ele, a toda a equipe do Esporte Manaus e, claro, a você também que chegou até aqui a reta final desse vídeo. Deixo um convite para você também continuar acompanhando nosso trabalho nas outras redes sociais e também não deixar de acessar o portal esportemanaus.com.br para ficar informado sobre tudo que rola, não só do Amazonas na Série B, mas tudo que rola no futebol amazonense e no esporte amazonense, porque você já sabe, Esporte Manaus é diferente.